Série Refúgio na Tempestade. Valiosos estudos proféticos e escatológicos para os nossos dias. Parte 68. Todas as passagens anteriormente apresentadas tratam apenas de opressão econômica, que traduzem o quanto Deus dela se ressente e como com os oprimidos se identifica. A retribuição é certa. No relacionamento entre nações, a posição divina é exatamente a mesma. Quantos milhões de seres humanos são assim oprimidos na África, na Índia, na China, na América Castelhana, no Brasil, etc., inclusive mesmo por empregadores religiosos e pseudo-cristãos? É leviano nos preocuparmos com a possibilidade de a produção não atingir a demanda de alimentos no mundo num futuro próximo. O problema mundial da fome está na falta de poder aquisitivo. Este é um dos maiores pecados da Grande Babilônia ao longo dos anos, pelo qual será exemplarmente punida, usando Deus os próprios oprimidos como agentes de retribuição. Apocalipse 18, verso 6. Estes mesmos, tão hostilizados, tão dilapidados em sua dignidade como pessoa humana e em seus direitos, do nascimento à aposentadoria. Quanta injustiça tem provocado angústias e ódios acumulados e reprimidos até o tempo em que o Espírito Santo haverá de abandonar tudo às suas consequências naturais. Quantos pais e mães viveram sempre amargurados, angustiados, ao ouvirem o choro suplicante de filhos pequeninos famintos, ao se deitarem e se levantarem diariamente por anos? Cabe aqui uma proposta aos nossos irmãos empresários cristãos. A regra áurea é uma boa medida para se avaliar o padrão ideal de salário para seus assalariados. No final do dia, o que ouve Deus nas casas de seus empregados? Louvor ou clamor? Já há séculos advertia Deus aos seus filhos bem aquinhoados a respeito de um tratamento humano àqueles que lhe servem como empregados. A eternidade está franqueada também aos empregadores ricos, desde que não sejam, também, financeiramente opressores. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça e o que fala com retidão, o que arremessa para longe de si o ganho de opressões, e o que sacode de suas mãos todo o presente, e o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal. Isaías 33, 14 e 15. Daniel, embora superministro, compreendia muito bem a triste sorte, o gemido dos pobres. Aconselhou ao ainda inclemente Nabucodonosor: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel 4:27. Este clamor mundial não ficará sem ser atendido por Deus, mas atendido de maneira trágica, opressores e oprimidos se destruindo mutuamente. O grande mal da opressão, ainda não percebido, é que ela inutiliza a ambos para o céu. Os opressores pela cobiça e os excessivos sofrimentos impostos aos miseráveis torna-os revoltados, inclusive contra Deus. Observe, à lei e ao testemunho. Se não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva, e passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que, tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Isaías 8, 21 e 22. Quanta lágrima perdida para a eternidade, quanto lucro transformado em prejuízo, este será o triste fim do império do mal entre os homens. O fim do império do mal é, necessariamente,
a página, o capítulo mais triste, escuro e trágico da história da Terra. E não poderia ser de outro modo. Tantas falsas promessas feitas no seu início de um governo superior, ideal. Deus, por sua infinita grandeza, sabedoria e magnanimidade, por seus princípios morais admiráveis, deu livre sequência ao mal, em decorrência do direito de uso do livre-arbítrio. Agora, o desmoronamento deste vil império mostra as falsas premissas em que foi fundado. Um reino poderoso, sim, organizado e ativo também, mas destituído dos valores morais que caracterizam o governo divino. Tem, assim, o desfecho inevitável que deveria ter, sua autodestruição. É verdade, o pecado traz dentro de si os germes de sua ruína. Todas as coisas, enfim, divorciadas de Deus, animadas e inanimadas, caminham, cedo ou tarde, para a total degradação e autoextinção. Tudo o que existe, abandonado a si mesmo, tem necessariamente esse mesmo destino. Assim diz a ciência pura, assim o afirma a teologia pura: o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, verso 7. Causa e efeito. O salário do pecado é a morte. A autodissolução do iníquo império é fatal, é justa, é necessária. Claro que o campeão da verdade, o incorruptível Jesus, na sua vinda, elimina os restantes sobreviventes da carnificina mundial. Espada de irmão se levantando contra irmão. Quanta ironia! Na desesperada luta pela sobrevivência, oprimidos e opressores se eliminam numa escala cujo desfecho será a intervenção de Cristo com inexcedível glória para conter, para pôr fim a tão previsível tragédia. Cabe pôr em destaque, como num parênteses, a sublimidade, a admirável integridade do caráter de Deus, que contraste desde o íntimo com a alma do líder do mal. A Bíblia, em palavras de impressionante singeleza, como que apenas de relance, despretensiosamente, nos esclarece o seguinte: Deus é amor. 1 João 4, verso 8. No trato com a insurreição, jamais Deus tomou qualquer atitude contrária ao seu caráter impoluto. No desfecho final do conflito, antes de sua volta, sua natureza em nada se alterou. Amor, apenas amor, nas medidas e contramedidas tomadas após a graça. Vingança, injustiça, jamais. Annunciai nas montanhas, proclamai por terra e mar. Annunciai nas montanhas que Cristo vai chegar. Minha alma buscando, jamais desanimou. Roguei-lhe ajude e guia, e a senda me mostrou. Annunciai nas montanhas, proclamai por terra e mar. Annunciai nas montanhas que Cristo vai chegar. Meu pastor divino, conduz-me pela mão, de pão sacia sempre, escuta em oração. Annunciai nas montanhas, proclamai por terra e mar.
las montañas que Cristo